Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre tendência, sobre carreira, sobre mercado de trabalho e traz a realidade, fatos, dia a dia, traz convidados especiais que vão sempre agregar a gente aqui com assunto diverso, sempre com o objetivo de entreter, sempre com o objetivo de informar e trazer o que tem de melhor em tendências e tecnologia para os nossos clientes. Então hoje eu tô com a turma da pesada aqui, hein? Desse jeito. Que time, hein? Então vou fazer aqui a apresentação sucinta de vocês e vocês, por favor, fiquem à vontade para falar quem são, o que fazem, do que se alimentam. E a gente vai dando sequência no nosso bate-papo aqui. Então hoje eu tô com um time interno da Aico aqui, Vinícius Camata, Fernando Lisboa e Diogo Manfré. Então hoje a gente tem um tema muito legal para poder comentar, né? Falar um pouco aqui no nosso podcast, falar sobre tecnologia, falar sobre automação, falar sobre um pouquinho do nosso dia a dia e o que a gente tem feito aqui, né? Contribuir um pouco com a vida e com a jornada dos clientes. Então, para a gente começar, queria pedir você, Camata, que é o cara que está aqui já há um bom tempo, é o nosso 0001. Então, veio para a VIP Rede antes da Aico ser VIP Rede, antes da VIP Rede ser VIP Rede. Então, conta um pouquinho aí de quem é o Camata, de que o Camata tem feito hoje, quanto tempo está na Aico, enfim, traz um pouquinho do contexto ali. Bom, quanto tempo eu tô na Aico, já perdi meio que as contas. Na Aico tem um ano, né? Na Aico tem um ano. Na VIP Rede mais de 15. Tem mais de 15 anos. Acho que já passou dos 16, na verdade. Então, eu cheguei na VIP Rede, entrei na área de atendimento, né, atendimento ao cliente, a gente tinha o banda larga e toda essa parte. Depois teve spin-off da empresa, foi ali para a área corporativa e tudo. E eu fui crescendo nessa área, entrei em N1, N2, N3, que era na época, e né, fui crescendo para a área de projeto e por aí vai. Se for aqui a história, acho que vai... Vai um podcast só para a sua história, inclusive a gente tem que gravar só para a história. E hoje estou atuando junto com a equipe na transformação digital da Aico e também apoiando bastante com automação, que foi sempre o que eu gostei, o que eu achei interessante ali, né? Venho da área de eletrônica, mas... É outro podcast esse aí também, né? É outro podcast esse aí também. Então, já estou nessa área do desenvolvimento e TI há esses 16 anos. É praticamente a primeira empresa que eu trabalho. E é isso, né? Sempre tentando fazer o melhor, sempre tentando fazer o diferente. E foi isso, na verdade, que fez eu conseguir crescer dentro das atividades que eu me propus, desde lá do suporte. Às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas suporte só atendeu o telefone, mas espera aí. Quando eu via que um processo ele era um pouco engessado, eu tentava automatizar, eu tentava criar alguma forma. E isso fez com que eu chegasse onde hoje eu estou hoje. E foi um dos grandes responsáveis pela nossa cultura de automação que a gente vai discutir hoje durante o episódio, né? Então é uma jornada muito legal, passou por diversas áreas, conhece melhor do que muita gente o nosso negócio, ajudou com muita tecnologia, né? Foi pioneiro aí em muita coisa, então tem muita história pra gente contar. E a particularidade que é engenheiro eletrônico, né? Eletricista. Não elétrico. O elétrico liga na tomada. E eletricista faz o quê? Eletricista opera a eletricidade. Entendi. E aí outra curiosidade agora, Fernando, engenheiro químico. Olha que beleza. Não, químico. Só químico aí, ó. Mestre. Mestre químico. E você, Fernando, conta pra gente um pouquinho da história do Fernando aqui na Aico. Cara, eu vim pra VIP Rede, né? Foi em 2021, tem relativamente pouco tempo. E aí eu saí de Minas para vir direto para cá para trabalhar na área de desenvolvimento também. E em 2021 eu estava finalizando meu mestrado em Química. Eu trabalhava com Química Teórica e Computacional, fazendo pesquisa e fazendo... Experimento, explodindo as coisas. Faz parte, né? Fazer cálculo de energia de ativação e tal, para facilitar, né? Melhorar. Ó, pra vocês verem o nível que a gente está aqui hoje, hein? Um engenheiro eletricista, não é isso? Eletricista. E um químico. Esses dois juntos, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí eu decidi largar essa parte da química para vir para a área de desenvolvimento, de programação, e aqui abriu as portas para mim. E desde que eu tô aqui, não quero voltar para química, não quero largar essa parte, quero continuar melhorando ali na área de inovação, de
de automação, de programação. E estamos aí para fazer agora acontecer esse movimento, melhorar, automatizar alguns processos aqui internos que a gente já tem começado, já tem dado uns resultados bacanas. Legal. E desenvolver novos produtos, novas soluções ali para a Aico. Legal. E você, Diogueira? Conta pra nós. É o cara de TI, você, né? Você não tem nenhum... Não é de matemática, nada. Não. Nenhuma engenharia, Ah, por bom. enquanto. Vamos ver depois do podcast. É uma inspiração, né? Quem sabe. Eu comecei na Aico tem aproximadamente 4 anos, né? Acho que 4 anos e alguns dias, vamos dizer assim, que foi em março. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu já trabalhava com algumas ferramentas de cibersegurança e quando eu vim para cá foi para um desafio para poder atuar em um setor de cibersegurança, né? Então, deixar um pouco de lado a parte ferramental e ir um pouco ali para a filosofia de cibersegurança, que é entender como a gente pode melhorar o ambiente do cliente, melhorar uma empresa, sem necessariamente falar da ferramenta A ou B. Isso foi muito positivo para mim aqui dentro, porque é que eu tive a oportunidade de sentar do lado de várias pessoas, são várias áreas, várias possibilidades e aprender muito mais, né? E um pouco do perfil que o Kamata trouxe para a gente, um perfil incomodado com as coisas, sempre procurando melhorias. Eu acho que foi um ponto decisor muito interessante na minha carreira, porque quando eu entrei aqui na Aico, eram poucos colaboradores da equipe de segurança, né? Então isso me deu uma oportunidade para poder visualizar melhorias, estar presente em várias áreas do processo e sempre poder aí trazer muita automação, trazer algumas melhorias para o nosso dia a dia. E acho que, em um resumo bem rápido, essa é um pouco da minha história aqui na Aico, né? Hoje atuando como gestor de cibersegurança, tenho uma equipe com um número bem considerável de pessoas aí, bastante clientes, e isso acho que foi fruto do nosso trabalho ao decorrer desse tempo aqui na Aico. Show de bola. E aí, vamos falar porque que a gente está aqui hoje, né? Então, hoje nosso objetivo aqui é falar um pouco dessa camisa aí, né? Todo mundo de camisa nova, com a camisa bonita. A gente tem feito um movimento, né? Nós tivemos algumas mudanças na empresa ao longo dos anos. Mudanças de estratégia, mudanças de negócio, mudanças de filosofia, enfim, né? É um negócio vivo, mudamos até de nome, então tá sempre muito vivo. A VIP Rede / Aico, nesse caso, sempre teve uma característica de pivotar, né? E o Kamata, que está aí há muito tempo, sabe melhor do que todo mundo, né? De como que nasceu e foi mudando. E não podia ser diferente, né? A gente, durante muito tempo, veio fazendo muita coisa da mesma forma. E recentemente a gente começou um movimento efetivo de transformação digital. Então, né, os três hoje têm suas respectivas áreas, né? Cada um ali atuando numa frente estratégica do nosso negócio, mas tem hoje uma missão de apoiar a gente na construção do nosso processo de transformação digital. Então a gente carinhosamente criou um projeto chamado 2 anos em 6 meses, e esse projeto visa de fato trazer melhorias para todas as nossas áreas de negócio e todas as frentes, né? Desde o atendimento, começando no atendimento, até mesmo áreas operacionais, mudanças de processo. Então é um movimento que a gente tem feito de não só executar, mas de criar uma cultura de otimização e automação, que foi aonde tudo nasceu, né? E aí, fazendo uma breve introdução, né? A automação já é um desejo de longa data, né? O Kamata fala desse tema aqui dentro já há bastante tempo, e a gente conseguiu começar a tangibilizar isso recentemente. Então, tem um case legal, é o case do SOC, que foi aonde esse processo, esse movimento começou a acontecer. E a gente viu a oportunidade de levar isso mais para frente, né? Para levar para as outras áreas. Veio o boom da inteligência artificial, então a gente começou a implementar isso e a gente entendeu que tinha oportunidade, né? O Labs, que é a nossa área de inovação, a gente está num processo também de reestruturação e essa reestruturação vem para que, de fato, o Labs seja uma área que vai gerar valor agregado para o nosso negócio, para os nossos clientes, focando na experiência do cliente, focando na experiência, na melhoria do atendimento, na redução de tempo das coisas, redução de processos manuais. E a gente entendeu que ter simplesmente, né, os três cabeças aqui dentro não seria, né, Fernando, Kamata e Diogo, seria um passo muito legal, mas a gente precisava dar um passo a mais, né? E aí entra o nosso primeiro tópico, que foi o nosso workshop. Então, foi um workshop focado em automação, né? Tivemos aí a grata surpresa de ter 60 pessoas engajadas. Então, o foco, de fato, do workshop além da cultura, né? A gente já vem fazendo um trabalho com as áreas de que as pessoas
serem evangelizadas, né, com relação à cultura de automação, entender que não é só simplesmente eu fazer a mesma coisa. E não é, a automação também não é só a área de TI, né? Exato. Toda a área de negócio dentro da empresa pode ser automatizada, tem sempre um ponto de melhoria, né? Exato. E aí o workshop, o interessante citar, né? São 60 pessoas, não são só Área técnica. Existem pessoas da área administrativa também acompanhando, vendo ali como é que acontece, o que é possível, como é possível. E no workshop a gente tem um hands-on, então as pessoas fazem automação, tem desafios propostos e tudo. Legal. E bastante importante também citar que já vamos para o 3º sábado, né, onde as pessoas estão indo assim, por vontade própria, com a sala ainda quase cheia, com 60 pessoas. Exato. A proposta foi de fazer 4 sábados, né? A gente está no meio desse processo. E está acontecendo de uma forma, já foi 50% aí. Eu acho que é legal a gente falar um pouco do objetivo, né? Do porquê que a gente criou esse workshop. E aí, assim, né, a gente entendeu que só 3 pessoas não seria possível a gente movimentar, né? Por mais que a gente tenha as equipes estejam engajadas. Então, em cada uma das equipes você tem pessoas chaves ali, mas a gente entendeu que isso precisa ser um movimento muito maior aqui dentro e uma cultura efetivamente. Então, a ideia, o workshop nasceu dessa forma, né? De, cara, como é que a gente consegue levar para todo mundo entender do que é uma automação, como que ela ajuda, para que ela serve. E não só isso, mas também hands-on, né? Como é que eu opero a automação? Então, acho que é até legal, Kamata, você falar um pouco sobre esse tema, né? Como é que isso foi construído, esse processo, como é que está sendo essa experiência para quem é técnico e para quem também não é técnico. Então, igual você deu o exemplo, são pessoas da área administrativa, são pessoas do comercial, tem gente do marketing, tem um professor de inglês que está participando também. Então, como é que está a aderência disso? Isso está interessante. Hoje em dia, né, a gente tem ferramentas de low-code e no-code, né, que são ferramentas que democratizaram bastante, né, a utilização de automação, de inteligência artificial e toda essa parte. Hoje, o nosso grande trunfo ali acaba sendo a ferramenta N8N. E mesmo a equipe técnica, muito técnica, e o professor de inglês, igual você acabou de citar, ele consegue operar, ele consegue arrastar ali os nós, consegue entender o que cada um daquele ponto faz. O workshop, ele está dando conhecimento que é mais o lado crítico. Uhum. Fazer com que, por exemplo, o professor de inglês, que não tem ali um background técnico, entendeu como ele pode buscar uma informação, como ele pode processar uma informação, como ele pode devolver. Legal. Então, é mais aquela parte lógica, né? Fazer com que ele pegue um problema, divida em pedaços e resolva o problema. Legal. Então, o low-code ali com o no-code traz essa democratização da automação sem muita programação, e a inteligência artificial, aí, como o ChatGPT, a gente sabe, facilita isso ainda mais, porque às vezes você não sabe como fazer. Você já pensou ali naquela parte, mas você não sabe como fazer. ChatGPT, ele vai ali e te entrega uma forma de fazer. E isso foi bastante interessante, que a gente sai também um pouquinho da nossa área de negócio, né? A gente criou uma empresa hipotética lá de logística. Legal. E aí faz as pessoas começarem a pensar um pouco mais, pensar um pouquinho fora da caixinha ali também, que existem outras dificuldades em outras empresas, e você vai tentando solucionar. É uma coisa que ele nem vive, mas ele tenta solucionar. Teve no último workshop, teve até um fluxo interessante lá, que foi hands-on lá, e a galera fez em casa, que um dos participantes pegou imagens feitas pela NASA, que a NASA ela disponibiliza imagens feitas em Marte, publicamente. Ao nível. E aí ele pegou essa imagem da NASA, usou uma IA da Microsoft para processar essa imagem e procurar objetos ou, né, fazer a visualização. Ou seja, ele está fazendo um processamento de imagem automatizado. E esse, por exemplo, foi um dos que não tinha ali muito contato com a ferramenta, né? Uhum. E aí a gente viu que, poxa, olha só, em uma semana ele conseguiu fazer um negócio que antes era quase que impensável fazer isso
sem um conhecimento profundo técnico. Então isso é bastante interessante. E para quem é da área técnica, né, eu acho que o cara tem ali um certo... Por mais que ele não conheça de codificação nem nada, ele tem ali uma certa noção. Agora, para o cara que não é técnico, né, você já tem algumas ações, eu acho que é bem legal puxar o Fernando nesse tema, que é um cara que veio de uma área que não tem nada a ver com tecnologia. O Camato, embora tenha feito engenharia, trabalha com esse troço tem 50 anos, né? Ele tem 28, mas trabalha há 50 anos. E você veio de química, então, assim, como é que está sendo lá no processo do workshop, efetivamente, para essas pessoas, né? E eu tenho certeza que vocês foram muito criteriosos na hora de criar, né, a estrutura, vocês foram escolhidos a dedo, não foi à toa, para criar esse workshop, criar essa estrutura, pensando também em outras áreas, né? Não é só simplesmente na galera técnica aqui do nosso time. Embora o nosso negócio seja de tecnologia, a gente tem hoje mais ou menos 80% do time da AICO, né? São pessoas técnicas e 20% mais ou menos, entre 70% e 80% ali técnico, entre 30% e 20%, 20% e 30% ali são não técnicos. Então, área de comercial, marketing, administrativo financeiro, enfim, RH, DP, então são áreas como qualquer outra empresa. Então, como é que está sendo a aderência, né, o envolvimento, né, e o engajamento dessas pessoas não técnicas nesse processo? Eu acho assim, a parte mais interessante de ver enquanto a gente está lá explicando para eles e mostrando como que funciona isso, é que no rosto deles, no semblante deles, fica claro que assim, nunca tinha pensado em como eu posso melhorar o processo que eu faço todo dia. E aí isso é o que a gente queria atingir, né? Porque igual a gente está falando ali, pegar o Labs ali, por exemplo, e a parte do Diogo ali como que já está com experiência de automação. Se todo o restante da empresa depender da gente entender todos os processos que tem para fazer, para automatizar, para otimizar e tal, isso vai demorar anos para a gente chegar lá. Então, a parte da conscientização dos processos, de funcionamento dos processos, né, e de o que pode e o que não pode ser automatizado e como fazer isso, eu acho que vai ser o maior valor que a gente vai tirar desse workshop. Porque agora a gente vai ter pessoas em todas as áreas que vão estar vendo e tentando entender como automatizar, tirar aqueles processos chatos que elas não querem fazer. Às vezes faz uma vez por mês só, mas é uma coisa chata que tem que ser feita. Exato. E aí vai levar para a parte de automação. Então, a gente espera que, né, a gente já está vendo isso acontecendo, mas no final da quarta semana, ter uma pessoa em cada área ali, pelo menos, que já saiu lá mais bem entendida, né, e que vai ter esse pensamento crítico, ó, vamos começar a automatizar assim. Mesmo que ela não saia lá mestre da automação. Sim, mas ela sabe que tem caminho para seguir ali, né, e como começar, né. E aí, ela começando, procura a gente vai melhorar, a gente vai ajudar, vai fazer junto, né? Exato. E aí, quem sabe, daqui um ano, daqui alguns meses, ela já não está fazendo tudo sozinha, melhorando o processo dela. E é o nosso objetivo, né? A partir do momento que a gente criar a cultura, né, que é o que a gente está se propondo com esse workshop, não só com o workshop, mas com as ações, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas ações que estão sendo feitas, criar efetivamente essa cultura de ter usuários chaves, né, que usam eles ali dentro de cada área, onde o cara tem um domínio do que acontece no setor dele, e a partir dali ele tracionar esse movimento de otimização e automação, né? Que eu acho que a automação visa otimizar as coisas e principalmente ele ter mais tempo, né? Principalmente áreas muito operacionais. E é a cultura que a gente quer, né? Usar a nossa área de inovação para ser um gerador de eficiência e de solução para o nosso negócio. Então, se eu tenho pessoas estratégicas dentro das áreas, elas vão iniciar esse movimento e vai usar a área de inovação como um motor para me ajudar, para me corrigir, para me ajudar. E é diferente de eu ter alguém, cara, faz para mim, é diferente de não, estou fazendo, me ajuda a melhorar, me ajuda a otimizar. Então é uma busca incessante. E para quem está começando agora, mesmo que não seja da área de tecnologia, estou entendendo que ferramental low code, no code, né? A gente deu o exemplo do N8N aqui, que é a ferramenta que a gente tem usado, o N8N. É uma ferramenta que qualquer um com boa vontade consegue aprender a ferramenta, usar até as inteligências artificiais para ajudar com algumas coisas e já consegue construir fluxos. Cara, ela é uma ferramenta assim, extraordinária, né? Porque ela é muito drag and drop, muito visual. Então a pessoa ela tá ali, ela tá vendo o bloquinho que está sendo feito, ela consegue ver o que está entrando de
informação, como está sendo processado, o que está saindo. Isso na cabeça da pessoa que está aprendendo gera, de fato, um aprendizado, não aquela decoreba ou a parte de, tipo, vi aqui o que está acontecendo, mas não estou entendendo como está por trás, né? Então, ela vê todos os processos que estão sendo feitos em cada bloco, ela vê a saída dos blocos, ela consegue ligar e cria, de fato, um fluxo, né? Um processo que ela quer fazer. Legal. Então, tanto para a pessoa que não é da área, né, ali, ela fica claro para isso, e a pessoa que é da área, ela já entende, né, assim como quando a gente está no dia a dia, já separa as tarefas que tem que ser feito e os fluxos mentalmente, tá ali na tela, é só executar e fazer e sai muito mais tranquilo. E eu preciso saber programar para usar? Não. Não é necessário saber programar. É lógico legal. que o mínimo que você souber de programação ali... Ou de lógica, né? ou de A lógica, linguagem programação. hoje, você pode pesquisar no GPT, ele gera pronto para você, mas Exatamente. eu preciso o mínimo de lógica, né? O que é lógica, né? Não é nada complexo, né? Sei lá, exemplo bobo. Eu preciso chegar no banheiro, então eu vou sair até a porta. Você precisa levantar. Eu preciso levantar aí, minha lógica tá quebrada. Né? Levantar, abrir a porta, caminhar. Legal. Exato. E o incluir as pessoas também, né, das outras áreas nesse workshop é interessante porque facilita a linguagem. A gente já começou a perceber isso. As outras áreas, principalmente a área financeira, ali, administrativa, antes ele chegava para me pedir uma automação, eu quero automatizar isso, mas qual que é o gatilho? Onde está o dado? Que é isso? Foi o nosso maior desafio, né? Entender onde é que estão os dados. Exato. O que é isso? E aí hoje não. Hoje ele já chega para mim dizendo, olha, eu tenho esses dados aqui, quando acontece isso daqui, aí a gente já pode chamar uma... Então, assim, já facilita também a área de inovação a ajudar. Legal. Porque ele está incluído ali no processo, ele sabe ali o dia a dia dele. É difícil para a gente também conseguir tentar viver todas essas áreas e facilitar a vida dele. Então, isso é bastante interessante. A forma que as pessoas chegam para a gente já muda completamente. Legal. No final, a gente consegue chegar mais rápido no resultado, né? Sim, Porque ele sim. vai saber exatamente o que ele O que espera no dói, final. Que às vezes, muitas vezes já aconteceu, né? É raro, mas acontece muito, né? Da pessoa chegar, quer automatizar alguma coisa, quer resolver um problema, mas ela não sabe como é que começa. o que gerou aquele problema ali. E o legal é que, assim, né, a gente está buscando uma forma que é conscientizar as pessoas de olhar para o dia, né? A gente hoje faz de uma forma tão automática que hoje, se eu parar de perguntar o que consome 90% do seu tempo hoje, você vai parar, vai pensar, isso aqui, talvez isso, talvez isso. Então, é o que a gente tem provocado as áreas a pensar e, a partir dali, a gente levar essas ideias para frente e ver o que daquilo ali a gente consegue efetivamente transformar numa automação. E com um objetivo claro. Não é um objetivo de simplesmente eliminar pessoas, não é isso. Aí tem uma frase que eu gosto muito do fundador da NVIDIA, que ele fala que não é a IA que vai tomar o emprego das pessoas, e sim quem usa a IA, né? E tá muito claro pra gente, né? Hoje você tem muita gente vendendo o sonho que IA resolve muita coisa. IA é mais uma ferramenta, é só mais uma caixinha de ferramenta. E a gente precisa ter um problema para resolver. Se eu não tenho um problema para resolver, eu não tenho como, não é só simplesmente usar IA. Então, no fluxo natural qual é o problema que eu quero resolver? E a partir dali eu vou procurar a ferramenta que vai me ajudar a resolver. Então, eu acho que criar na cabeça das pessoas, né? E o nosso maior desafio tem sido dados, né? Cara, eu preciso automatizar, eu preciso integrar, eu preciso dar visibilidade, eu preciso disparar gatilho. Show, mas onde é que estão os dados? Que foi aonde a gente se deparou com o nosso maior desafio. Só botar IA que resolve? Não. A gente precisa ter os dados normalizados, né? E aí a gente tem falado muito sobre, né, o workshop, tem ajudado bastante a automação, mas queria trazer alguns contextos práticos aí, Diogo, de como a automação tem ajudado a gente no nosso dia a dia, né? Legal. Projetos que já estão rodando ou projetos que estão por vir, né? Então acho que seria legal compartilhar um pouco, né, da experiência do workshop ali. A ideia a gente quer levar isso para o máximo de pessoas, mas compartilhar um pouco de cases práticos hoje, o que a gente tem feito efetivamente dentro da AICO, que a gente está usando automação, que a gente está usando IA. Eu acho que é legal também daqui a pouco a gente quebrar o que é automação e quebrar o que é IA, né? São coisas distintas, então é legal deixar claro que nem sempre eu preciso de IA, muitas das vezes uma automação simples resolve. Sim. Mas acho que era legal trazer um pouco desse contexto do que está sendo feito. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala em automação,
ela está casada com uma outra palavra que é a eficiência dos processos, né? Legal. Então, a gente criar uma automação simplesmente por criar, se ela não vai ajudar nada a gente no dia a dia, às vezes pode até piorar, é negativo. E no nosso dia a dia, o ponto principal é que nem você falou, o que eu gasto tempo no dia, o que eu preciso investir tempo para poder ter uma eficiência maior. E essa foi uma das perguntas que a gente fez lá no início na implementação do SOC, né? Durante a investigação de um incidente, durante uma resposta, a tratativa de algum problema, o que eu preciso investir ali para eu poder reduzir aquela atividade chata que o analista, que o operador ele faz naquele momento. E a gente viu isso trazendo um resultado muito interessante para a gente na busca de informações. O endereço malicioso, que é algo simples. Eu preciso ir no site A, no site B e C, buscar informações e o analista ele vai tratar a partir dessas informações. Será que se eu não for automaticamente via alguma API nesse site, pegar esse dado e colocar na interface do chamado do incidente, isso não traz mais agilidade para o analista no dia a dia? Então, o tempo de ter que abrir um site, copiar uma informação, colar e às vezes perceber que o site está lento para poder abrir. Isso foram pontos que foram chamando a nossa atenção. Então, hoje a gente tem automações que trazem muito nesse sentido, que é para poder reduzir esse esforço inicial da tratativa do incidente. E se a gente for parar para olhar resultados, o incidente antigamente, que era tratado em 25, 20 minutos, ele conseguiu reduzir o tempo em 50% para mais na maioria das vezes, né? Então, uma informação ela já vai no chamado. Se eu pego uma informação aí, eu vou até casar com inteligência artificial. Uma linha de comando, no qual deveria ir uma documentação de um fabricante, na documentação, por exemplo, da Microsoft, para poder entender qual que é a funcionalidade dela. Hoje, isso já vem automático também com o uso de inteligência artificial. Então, são vários fatores que puderam somar para a gente nesse momento, né? Um outro item que acaba ajudando muito a gente também é o uso da inteligência artificial com o LLM, que é a linguagem natural ali, para poder fazer algumas perguntas da operação. Então, ao invés de eu ter que acessar uma console, buscar um banco de dados, buscar uma planilha em Excel, eu consigo abrir o Teams, eu consigo abrir um WhatsApp, fazer uma pergunta para a IA de quais foram os meus principais incidentes no dia anterior e desses incidentes, utilizar a inteligência dela para me falar o que é crítico e por que aquilo lá é crítico no meu ambiente. Então, isso traz muita agilidade até mesmo para o cliente, traz uma facilidade para o cliente e é muito positivo. Ao invés de ele ter que ir na plataforma buscar uma outra automação que veio muito interessante também, que é o que a gente chama de insights do Michael, que os nossos clientes recebem diariamente, é um resumo do D-1, ou seja, ele vai receber um resumo do dia anterior dele, da quantidade de incidentes, dessa quantidade, quais foram os incidentes mais críticos, e eu não estou falando em tabelar esses incidentes, né? Estou colocando um texto natural para ele, falando qual é o usuário, qual é a ação que esse usuário teve, o porquê que é crítico, e trazendo um casamento dos dados, como, por exemplo, de framework de segurança, um CIS, um NIST, o que eu posso fazer para poder mitigar e corrigir isso no dia a dia. Então, isso se torna uma linguagem muito mais fácil para o cliente poder receber. E o ponto interessante, se eu fosse fazer isso manualmente, colocar um analista, colocar alguém para poder executar isso, o tempo de execução, eu chegaria no final do dia, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e isso não estaria pronto basicamente de 5, 6 clientes, porque teria uma dificuldade, uma validação de dados, etc. Exato. E com a IA, a gente consegue fazer uma grande quantidade de clientes em 5, 6 minutos, é uma quantidade, um tempo recorde, né? Ou seja, a gente conseguiu, na prática, economizar tempo e gerar eficiência, né? Exato. E ter o time mais disponível para focar em, de fato, naquilo que faz sentido, né? Melhorar o processo, melhorar a documentação, fazer uma investigação proativa dentro do ambiente do cliente. Então, acho que é um bom exemplo, né? A gente está com um movimento grande aqui para outras áreas também, né? E implementando inteligência, implementando automação nos processos internos. Eu acho que o ganho disso ele é notável para todo mundo. Primeiro, a gente reduz erro, a gente reduz falso positivo, a gente reduz tempo mesmo ali investigativo. Eu acho que isso se aplica a outras áreas, né? Não só segurança, que é um movimento que a gente tem trabalhado agora, de poder fazer com que todas as áreas de negócio efetivamente usufruam da capacidade que é a automação. E pegando um gancho nessa frente de otimização, a gente tem feito um trabalho agora junto com o time de monitoramento, né? O time de monitoramento de disponibilidade, né? A área de segurança cuida da frente de segurança, né? O monitoramento da segurança, efetivamente, e tem também o time de monitoramento de disponibilidade, que é um trabalho que está sendo feito grande agora também, de poder, a partir de automação, a gente conseguir
gerar eficiência, né? Então, num cenário tradicional hoje, a gente recebe um alerta, o time de primeiro nível, quando está dentro da operadora, avalia, leva um tempo para entender se é um problema lógico, se é um problema físico. Se for um problema físico, ele precisa direcionar para um time externo que vai pegar um carro, vai para um trânsito, vai entender onde é que está um rompimento, alguma coisa do tipo. Então, a inteligência que está sendo, né? E hoje, quando a gente volta a falar de automação, a gente fala dos dados, né? A gente tem hoje parte numa ferramenta de monitoramento, parte numa ferramenta de chamado, aí o cara sai de uma tela, olha a outra, aí daqui a pouco ele vai numa outra ferramenta olhar, aí ele usa, por exemplo, um Waze para saber como é que está o trânsito. Então, o nosso objetivo é juntar tudo isso, né? É trazer de uma forma mais clara e automática a linha de triagem daquilo como um todo, né? Então, o robozinho, né? O Michael, a gente tem atribuído grandes tarefas ao Michael aí. E a ideia é que o Michael, na ponta, ele verifique se tem algum outro cliente, com o mesmo impacto, vai na ferramenta de mapa e olha no raio ali se tem alguma outra coisa, vai lá no API do Google, por exemplo, e verifica como é que está o trânsito para aquela região saindo da nossa base, já dispara isso para o time de suporte, o time de atendimento, né? Entender que, cara, eu preciso acelerar o meu processo, porque senão eu impacto o trânsito, estou gastando 2 horas para chegar no local. Então, tudo isso são possibilidades reais que estão sendo construídas para facilitar. E isso só acaba não só gerando eficiência interna, né? Igual a gente vem citando aqui agora, como também um conforto para o cliente, né? O cliente ele pode receber essa informação proativa de que, por exemplo, a rede dele lá tem um problema e que esse problema vai gastar com uma estimativa ali de 40 minutos, 1 hora, 15 minutos para ser resolvido. Então, a gente gera também esse conforto para o cliente, que ele não precisa, às vezes, estar ali monitorando. O business dele não é conectividade, o business dele não é área de TI, o business dele é logística, igual a empresa que a gente criou ali, hipoteticamente. Então, ele fica preocupado ali com o business dele, enquanto a IA e todo o nosso processo aqui está acontecendo de forma rápida, entregando para ele esse valor e mostrando a ele que, parou, mas em 15 minutos a gente está resolvendo. Legal. Tem algum exemplo prático que vocês gostariam de comentar? Não estou falando nem de negócio, não. Estou falando de automação simples, de rotinas do nosso dia a dia mesmo, pessoa física ali, ou, né, num ambiente corporativo, não na regra do negócio, e sim dentro do que a gente faz hoje. Que vocês gostariam talvez de comentar? Cara, isso aqui, hoje um processo simples, que é chegar, sei lá, ler um e-mail, alguma coisa assim, enfim. Tem algum case prático que vocês queriam trazer? Algo que vocês lembram de cabeça aí, alguma coisa que seria legal? Para dar uma visão de que às vezes não está muito no dia a dia de uma área de negócio, né? Aqui a gente deu um exemplo da operadora, que é uma dor nossa, né? A empresa fictícia lá que vocês estão fazendo de logística tem diversas dores. Na área de transporte, por exemplo, rotas, né? Que eu acho que é a maior dor. Eu tenho X entregas para fazer e eu tenho hoje informações ao vivo de trânsito, eu tenho tempo, temperatura, que isso impacta diretamente se vai chover, se não vai. A gente tem informações hoje, né? Às vezes até a gente tem os endereços e eu preciso criar uma rota que seja mais eficiente, pensando em consumo de combustível, pensando na experiência do cliente. Então, hoje todo esse tipo de informação para uma empresa de transporte, ela é informação rica para você construir uma melhor rota, que vai estar focada na economia de combustível, na otimização do tempo no trânsito, enfim. Então, é um exemplo legal, mas eu queria, se vocês têm algum exemplo prático hoje, alguma coisa no dia a dia, mais para levar para um dia a dia de pessoa mesmo e sair um pouco da esfera de negócio para contextualizar. Tem algum que vocês lembram de cabeça aí? Se não tiver, não. Fora muito da área de negócio... Fora da área de negócio, lá no workshop a gente teve um exemplo, né, de uma automação que ela busca os preços de itens de um supermercado, por exemplo, aqui da região, e ele guarda essa informação dentro de um banco de dados, e a gente deu ali alguns exemplos que, mas eu preciso saber o banco de dados. Não, você pode usar o Google Sheets lá, que é uma planilha do Excel, né? E essa pessoa, ela guarda esses valores, né, durante todo o dia,
E aí, no final, a gente acabou discutindo, né, sobre o que fazer com esses dados. Olha, se eu tenho todos os dias o preço do biscoito, eu posso, depois de 1 ou 2 meses, perceber que aquele biscoito ali que eu quero comprar, ele fica mais barato na segunda semana do mês. Ah, por quê? Não sei, talvez seja uma movimentação logística do supermercado, talvez seja uma estratégia de negócio, talvez, enfim. Não necessariamente eu preciso saber o porquê que ele fica, mas eu sei que ele fica mais barato. Exato. Então é uma automação ali que ela pode me alertar de que aquele tempo ali, naquela semana, eu posso comprar o biscoito num preço mais barato. Legal. E hoje, praticamente todas as redes varejistas têm um e-commerce, né? Sim. Então, você já consegue saber o preço online. Antes, você tinha que ir no supermercado, pegar o folhetinho, para quem é mais velho, e você anotava o preço ali. Então, o cara gastava um dia, e a economia que às vezes ele tinha era gastar mais dinheiro economizando, porque o cara ia no supermercado para comprar um pedaço aqui. Então, hoje, isso está tudo online. Então, é um exemplo legal, porque, né, dona de casa ali que faz a compra do mês, consegue ter hoje, né, os itens que ela compra mais basicamente ali e vai gravando isso numa planilha. E aí a gente quando fala de banco de dados, o pessoal acha que é algo muito complexo, mas pode ser um bloco de notas, pode ser uma planilha, pode ser alguma outra coisa mais usual para ele ali, e a partir dali a gente vai usar que seja uma IA, uma automaçãozinha básica para poder comparar aqueles preços. Eu quero uma tendência, esse preço aqui geralmente fica mais barato, tal. Então, essa rede de supermercado aqui, se eu já tenho mais ou menos os itens da minha compra, eu consigo saber aonde vai ficar mais barato efetivamente. Então, acho que é um exemplo legal, né? Que dá para tangibilizar para quem está um pouco fora do processo corporativo. E no processo corporativo, você tem algumas outras possibilidades, né? Eu estou trabalhando numa área administrativa e eu trabalho com alguma rotina repetitiva aqui de nota, de validação. Faturamento. Então, são tudo áreas que a gente consegue, né, de alguma forma, aplicar alguma automação. E hoje, pensando no nosso negócio, né, hoje estou entendendo que o céu é o limite para a gente, né, é um movimento que está só começando. Então, a gente até fez uma camisa promocional, se for difícil eu faço, se for impossível me dá 5 minutos. Então, o nosso movimento interno aqui de transformação digital efetivamente, de conseguir criar o que a gente tem visto aí como já resultado, né, desse workshop, que as pessoas estão engajando, que as pessoas estão trazendo de resolução. Eu vi alguns cases legais, né? Analistas, por exemplo, que têm rotinas, que sejam rotinas simples, de toda semana faz um backup de um arquivo de configuração de um equipamento, que faz a visibilidade de um backup se ele foi executado, que avalia se tem. Então, eu já vi que tem algumas pessoas se movimentando para automatizar esse processo, né? De ter ali de forma resumida e agilizando o processo. O que vocês têm visto assim de iniciativas que já estão nascendo a partir do conhecimento gerado no workshop? Esse do backup é um deles, né? Que foi bastante interessante quando trouxeram para a gente, que é o colaborador de entender exatamente o espírito do workshop. Não é tirar ele do processo, deixar mais tempo livre para ele pensar em outras coisas, outras soluções que vão agregar valor que ele não está tendo tempo hoje para fazer isso. Legal. E aí ele gerou esse fluxo ali para fazer uma rotina que ele tem que fazer para todo cliente o tempo inteiro. Ele poderia estar gastando 1 dia, 2 dias fazendo isso ao longo do mês, e que agora ele tem livre para poder pensar em fazer outras coisas, né? Isso tem acontecido também muito na área administrativa. A gente já falou aqui da área administrativa. Algumas pessoas da área administrativa têm procurado para falar sobre o processo que elas fazem durante o dia, durante a semana. Às vezes elas ainda, né, o workshop está na metade, então elas ainda não entenderam 100% ali de como fazer o processo. Mas aí é aquela história que eu falei no início, é a linguagem. Muda a linguagem. Então ela já me traz de forma mais tangível, algo mais refinado. Uhum. E aí eu consigo, num tempo muito menor, ajudar ela a fazer um processo melhor, porque eu tenho informação, ela sabe ali as informações que eu preciso, ela já parou ali no dia dela ali e pensou nesse processo, então ela já traz algo um pouquinho mais tangível para mim. Legal. E principalmente na área administrativa às vezes eu sinto um pouco essa falta dessa automação, né? Às vezes a pessoa ela tá tão habituada àquele processo ali
que ela fica, não, mas eu preciso fazer. Não, você não precisa fazer, a máquina pode fazer para você. Eu brinco que às vezes quando eu vejo uma pessoa fazendo um relatório numa planilha, tipo, indo num sistema, pegando a informação e botando na planilha para fazer um relatório, eu me sinto, eu volto ali nos anos 90, 2000, onde se falava muito que as máquinas trabalhariam para a gente, eu falo, falhamos miseravelmente. Exato. Estamos trabalhando para as máquinas. Exato. Então, processos que são mecânicos, a gente tem que pensar em como automatizar. Exato. Justamente para fazer igual o Fernando falou. Eu quero que as pessoas estejam ali para resolver problemas reais. Legal. Não para ficar... Aquilo que a máquina não pode fazer por Exatamente. ele, né? E aí, Diogo, nesse início do workshop, eu imagino que tiveram algumas pessoas, né? A adesão foi muito boa, a gente ficou surpreso, né? A gente fez um planejamento para uma quantidade e acabou que na última hora a gente teve que mudar de local por conta da quantidade de gente, né? Foi. Mas eu imagino que no início a gente teve algumas pessoas bem relutantes com relação a entender que aquilo ali não tá para substituir ela, e sim tá para ajudar ela, né? Sim. Como é que vocês mapearam isso aí? Como é que vocês contornaram isso com eles na prática, ali, até com a abordagem? Eu acho que o ponto inicial foi fugir um pouco da rotina técnica do nosso cenário, né? Sair um pouco do nosso cenário. Então, por isso que trouxe a ideia ali de trabalhar numa empresa de logística para primeiro mostrar as possibilidades dentro da automação e aí sim, posterior que as pessoas entendem a possibilidade, a gente trazer isso para dentro do negócio, porque a ideia não é mostrar para a pessoa e falar, você tem uma dor, vai lá e resolve. Uhum. E sim, olha o que você consegue fazer no seu dia a dia, olha as possibilidades que tem como fazer com a automação. Então, no primeiro exemplo que a gente teve, nos primeiros exercícios, clima. Vamos pegar o horário do clima. Se o dia for um dia com muita tempestade, a gente sabe que Vila Velha acaba tendo alguns alagamentos, a gente sabe que se for uma empresa de logística, a gente pode ter um problema. O que isso pode assimilar, por exemplo, dentro de um CRM, dentro de uma área comercial, de uma área técnica, né? O que pode impactar no meu dia a dia? Para a operadora, eu sei que a chuva pode impactar, pode ter alguns rompimentos, pode ter alguns desastres, então são alguns pontos que acabam assimilando e isso traz essa facilidade, né? E a gente acaba quebrando essa dificuldade que a pessoa tem de assimilar que a automação, que a inteligência pode apoiar no dia a dia e a própria pessoa acaba trazendo isso para si. Então acho que foi mais a estratégia ali de como a gente abordaria esse assunto, né? Legal. Teve também, a gente estava na sala aqui do lado, poucos dias antes de fato de acontecer o primeiro dia do workshop, né, discutindo que era um receio nosso, né, um medo nosso ali de iniciar o workshop e as pessoas que estavam ali dentro pensarem, tipo, vamos automatizar o meu trabalho e vão me tirar, eu não vou ter mais o que fazer. E na prática a gente não quer isso. A gente quer mostrar para eles, dar mais tempo livre para eles resolverem outras coisas, né? Isso era um medo extremo nosso ali de ficar isso na cabeça das pessoas. Então a gente trouxe uma contextualização desde dos primórdios, onde começou a ter movimentos de automação, desde a Revolução Industrial lá, e começamos a discutir isso com eles, deixar claro para eles que assim, no início você está vendo aqui, olha o tanto de tempo que foi economizado para fazer tal tarefa. Imagina que hoje, né, a gente tem uma redução não tão drástica quanto tinha antigamente, mas que se você tirar tipo, uma hora do seu dia, todo dia, cara, olha o tanto de coisa que você pode fazer aqui, otimizar ali. Exato. E nosso objetivo em nenhum momento foi tirar pessoas do processo, diminuir o número de pessoas que estão ali, e sim otimizar o tempo que elas estão para fazerem coisas que vão de fato agregar valor e deixar a máquina fazer o que a ela máquina pode fazer para ela, né? Acho que um exemplo legal, se a gente parar para pensar em um CRM de uma loja de varejo que tem venda de produto contínuo, né? Você tá aqui uma loja de cosmético, por exemplo. Todo mês uma pessoa, uma mulher, ela vai lá, compra um creme de cabelo, etc. E aí a pessoa que está lá no SDR fazendo uma venda, fazendo um acompanhamento inicial, precisa mandar uma mensagem para poder falar, temos 30 dias que seu creme já comprou o último, né? Vamos comprar um outro, e às vezes ela passa, se eu parar para automatizar isso daí, qual é o trabalho que eu vou ter no meu mês? E aí até um receio do dia a dia. Eu não vou ter função mais. Exato, né? Só que se a gente para pensar o contrário, se a gente automatiza, né? Se a pessoa ela consegue automatizar esse processo de ir no WhatsApp, mandar uma mensagem para um cliente, ela consegue ganhar uma quantidade maior de clientes em um período bem menor e ela vai dar uma atenção para alguma outra tarefa para poder melhorar esse processo, até mesmo dar uma atenção melhor para o cliente, né? Justamente, a escala desse processo ela fica bem melhor, né, nessa atuação. Eu acho que a escala é um tema que tracionou muito a gente, né? A gente vem crescendo aí ano a ano de uma forma bem agressiva.
E a gente entendeu que para a gente seguir da forma como a gente planeja, a gente precisa automatizar alguns processos e melhorar alguns processos, né? Porque hoje, num cenário mais tradicional, a gente perde muito tempo com coisas pequenas, né? Gasta muita energia com, às vezes, resolução de problemas que não precisariam nem existir. Então, eu acho que pensando numa escala, pensando em conseguir atender cada vez mais clientes com mais excelência, né? E aí eu acho que o atendimento, o canal de atendimento hoje é uma das coisas mais importantes dentro de um processo de transformação, né? A gente fala muito sobre multicanalidade, no passado, e a gente tem passado por essa transformação, né? Antes era tudo muito personalizado, só que você não escala. Porque você tem 50 clientes, você tem 50 acordos diferentes. Como é que você replica isso para todo mundo? Aí você volta para um processo de padronização. Só que a gente está percebendo que o movimento da IA agora, com o que a IA está possibilitando, não é mais simplesmente te colocar num nicho. É sim ter uma experiência específica para o seu perfil de compra. Então, isso também muda muito o jogo e muda a forma como a gente está fazendo. Ah, você é de um perfil, sei lá, varejo. Ah, mas pô, dentro do varejo eu tenho N perfis. Então não adianta eu só nichar com a área ali. Cara, você é do varejo, mas você é da área supermercadista, só que você é de uma área de um público a mais, ou de uma área C, B, C, D ali de público-alvo. Então, são estratégias diferentes que você consegue ser muito mais granular e atender o cara de uma forma muito mais estruturada. Né? O canal público, né? Como é que eu falo com o meu cliente? Então, hoje o WhatsApp é um movimento muito grande. Né? Todo mundo hoje tem um atendimento via WhatsApp. Só que, de certa forma, isso se tornou uma preocupação também para a questão de privacidade e afins. Então, hoje as empresas têm adotado ou Teams ou ferramentas do Google. Então, o cliente hoje, cara, eu tenho atendimento WhatsApp, legal, mas será que eu consigo levar para o Teams também para estar mais corporativo? Será que eu consigo levar para o Google para eu estar dentro da minha organização e não depender do cara ficar com um WhatsApp aqui, às vezes até pessoal, tratando coisa de trabalho? Então, acho que essa personalização é o que a gente está buscando também, né? Conseguir dar esse caminho para o cliente da gente ser atendido por diversas frentes. Inclusive, na parte de monitoramento, a gente já havia discutido bastante coisa sobre, né, essa parte de como comunicar com o cliente, como falar com o cliente. Não só diferenciar, por exemplo, como cada empresa precisa ser tratada pelo nicho de negócio dela, mas também as pessoas dentro daquela mesma empresa. Porque, por exemplo, às vezes um alerta ou um problema que o monitoramento detectou, para o cara de TI, eu vou mandar uma informação dizendo que o banco de dados dele tem uma latência, XPTO, enfim, com uma informação técnica. Mas se o diretor também quer receber esse alerta, eu não posso mandar essa informação para ele. Ele vai olhar aquilo ali e falar, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo. Não é, ele não vai saber. Então, para o diretor, eu posso passar uma informação mais filtrada. Olha, o seu banco de dados está com um problema e você vai ter um atraso na logística, você vai ter um atraso enfim, em algum relatório o qual ele está esperando. E não só isso, né? Poder levar para as outras áreas, o cliente final, né? O usuário final ali, falou, a gente está com uma instabilidade que vai gerar impactos na sua experiência no sistema e que vai ter uma previsão de normalização de tanto tempo. Então, você, de fato, você passa para a observabilidade e avisa o usuário sobre o que está acontecendo, né? Sim, o monitoramento passa a não ser mais simplesmente da área técnica, que é aquilo que a gente falou, cara, tudo está sendo digital hoje em dia, então não adianta tudo ser digital, mas só a área técnica cuida do digital, e você expande isso para dentro da empresa inteira. A empresa inteira faz parte do processo e ela está ali monitorando, ela está vendo tudo que está acontecendo. E o impacto disso é legal no seguinte, cara, você imagina o seguinte, hoje, quando acontece um tipo disso, o que acontece? Você soterra o Service Desk, que geralmente é o ponto de entrada e ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você antecipa enviando uma mensagem automática para um analista ou para um comunicador como o Teams, que hoje a maior parte das empresas tem usado, o usuário já recebe uma mensagem que fala, a gente está com uma instabilidade, que seja, se não for uma indisponibilidade, e a partir daqui a gente tem um prazo X para corrigir. Então, nesse meio do caminho, você pode ter dificuldade de acesso e tal. O cara não vai ligar para o suporte. Ele já sabe o que está acontecendo e você resolve uma eficiência absurda, assim, né? E aí que é o pulo do gato. É a chave da virada do negócio, né? Onde você tem a automação que vai te garantir escalabilidade
e você tem a IA que vai estar trazendo a personalização para o cliente final. Então, por exemplo, o que o Kamata falou, né, do monitoramento, eu tenho escala, onde eu não preciso mais de uma pessoa indo lá, mandando mensagem e vendo, tô mandando mensagem para o técnico, estou mandando mensagem para o diretor dele, estou mandando mensagem para o CEO da empresa. Não, agora você tem uma automação que está mandando a mensagem ali, que vai fazer o disparo dos alertas, né? E você tem a IA personalizando. O cara que vai receber essa mensagem aqui é um cara técnico. Então, vou aplicar uma linguagem mais técnica para ele. Vou mandar essa mensagem para o CEO, vou trazer uma informação mais de business ali, de negócio, da regra do negócio dele, o que vai impactar, né? Legal. E assim, puxando um pouco sobre, né, cultura e tal, é muito comum a gente ver as empresas criando a área de inovação, né? E todo mundo teve um período, né, que foi uma moda, todo mundo ter uma área de inovação. Mas ao mesmo tempo a área de inovação ela é sempre atribuída à TI, né? O time de TI que é a área de inovação. E a gente via que durante muito tempo a galera queria que a área inovasse, mas estando inserida na operação, né? No operacional ali. Você todo dia com um caminhão de chamado para atender, com um monte de usuário batendo na porta, um monte de gente reclamando como é que você inova. Né? É algo meio que surreal, assim, né? Eu falo que a inovação, no fim do dia, não é ferramenta nova, não é nada. É você melhorar aquilo ali que às vezes já existe. Então, é uma outra ótica para as coisas, né? Como que a gente tem conseguido hoje, né, dentro da Aico, escalar as possibilidades de resolver a dor, às vezes, da menina que está lá no administrativo, que não tem nada a ver com a área que você vive, com a área que você vive ou com a área que você vive, né? Como é que a gente está conseguindo hoje ter essa força para ajudar lá na ponta lá de uma área administrativa, por exemplo? Eu acho assim, talvez o Kamata vai concordar muito comigo, que a gente pensa muito, né, nessa linha de raciocínio ali. É muito parecido com a jornada de um programador, de júnior a sênior ali. Quanto mais senioridade ele tem, menos mão no negócio ele está colocando e mais tempo para pensar em como resolver aquele problema, né? Eu acho que aqui na Aico não difere disso. Tem pessoas que estão ali olhando o negócio de cada departamento, de cada setor ali, para tentar entender como levar a solução para ela. Quando você entende o problema, entende de fato a dor ali, você traça uma estratégia para sair do outro lado. E aí, volto a dizer que tem relação com o workshop, que é o que a gente quer implantar isso dentro da sementinha dentro da pessoa ali, dentro da cabeça dela, para ela pensar e chegar com essas soluções ali. Que aí ela não chega só com um problema, né? Ela já começa a chegar com um problema, mas também como que ela quer resolver, o caminho inicial, o primeiro passo que seja. E cria um pensamento lógico, né? Hoje, né, a gente falou no início aqui sobre dados, né? Dados é sempre o maior desafio. Então, as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem por que as coisas têm que ser do jeito que tem, do jeito que tá. Então, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui da lista de preço do supermercado. Então, para eu conseguir extrair essa informação, eu já sei que isso tem que estar numa fonte de dados, um banco de dados, ficou complexo. Não, a planilha tem que estar estruturado, porque aí alguém vai ler, né, alguma automação, alguma IA vai ler aquilo ali. Então as pessoas já começam a pensar o porquê que as coisas estão como estão ou deveriam estar da forma como a gente vem sinalizando, né? Então isso puxa de fato um pensamento lógico, um raciocínio lógico e fomenta essa mudança de cultura, efetivamente. Eu acho que é cultura, né? No final da história é cultura. E a princípio parece ser doloroso, né? Mudar, né? De fato, colocar o dado do jeito que ele tem que ser, sendo que nunca foi colocado assim. Exato. Mas pouco tempo depois as pessoas já começam a enxergar valor naquilo. Sim. E um dos nossos desafios, puxando esse gancho aí também, principalmente a área administrativa e tudo, né? Que normalmente é a área que está ali um pouquinho mais afastada da área de TI. No workshop a gente trabalhou bastante também para conseguir mostrar às pessoas que às vezes o SOC, por exemplo, tem processos ali de enriquecimento, igual você acabou de dizer. Se você olhar o fluxo, ele é gigante, né? E aí as pessoas às vezes elas têm medo de o seguinte: o meu problema é muito simples, então o meu fluxo às vezes vai ter 2, 3 passos só, então não vou fazer. Não, tem que fazer, porque você vai medir isso, na verdade, pelo resultado. Entendeu? Não necessariamente você precisa de um fluxo gigantesco que resolve todos os problemas. Não, pode ser um fluxo pequenininho, desde que ele resolveu o teu problema, ele te economizou tempo,
então ele é válido. E aí a gente começou a trabalhar bastante com as pessoas, dizendo e mostrando a elas, olha, não precisa... No workshop a gente acaba mostrando ali alguns fluxos dos participantes. Não precisa ter vergonha. Faça, bota as caras, por quê? É o início. Então ele pode ser pequenininho hoje, agora. E é o que você consegue fazer. Entendeu? Mas aí amanhã você vai acordar, você vai falar bem assim, poxa, posso melhorar isso aqui. É uma cachaça, né? Vira um vício. Crescendo. Você começa com um negocinho menor e vai... Que eu acho que é o trabalho que a gente tem feito muito ali na área de segurança, né? Eu sempre dou exemplo da área de segurança porque foi onde as coisas andaram em produção assim, e hoje é um baita de um diferencial do nosso produto de segurança hoje. Então a gente tem, né, foi uma aposta no passado de trazer uma pessoa focada, né? E essa área hoje que a gente tem chamado de engenharia de detecção, ela tem aumentado porque as pessoas estão sempre incomodadas em que mais eu posso fazer, né? E aí, assim, o que a gente tem numa rotina que toda semana vamos olhar para os chamados que mais se repetem para entender o que eu tenho de oportunidade para eles, porque às vezes a forma que você estruturou hoje pode ser que daqui uma semana você já tenha uma outra visão e você vai querer sempre melhorar, você vai melhorando, eu acho que entra daquele do júnior para o sênior ali, cada vez menos mão na massa e cada vez mais pensando no negócio, né? Estando inserido na área de negócio, que no final da história, a IA ela não pode ser só um hobby dentro do negócio, né? Por mais que se fomente muita experimentação, não é tão barato, né? Não é barato quando você vai para uma escala. E tem que ter um propósito. E é o que a gente está buscando aqui dentro. Quais são os nossos propósitos? É reduzir custo? É melhorar processo? É gerar eficiência? E a partir dali a gente vai saber qual problema a gente quer resolver, que eu acho que é o principal, né? É buscar que problema que a gente quer resolver. Então, acho que se hoje a gente fosse falar, cara, por onde eu começo, cara, qual problema você quer resolver? Isso aí é o primeiro ponto. É você saber o que você precisa resolver. Porque você precisa de um resultado. Exato. Então, e você vai balizar o seu caminho para chegar naquele resultado. Exato. Se você não tem um alvo ali, é aquele negócio, né? Você pega um arco e flecha. Se você não tem um alvo, você vai atirar o quê? Vai atirar para cima? Para cima. Entendeu? Exato. Precisa ter um alvo, acho que é o primeiro passo ali para automação. Eu acho que a automação ali, igual você está falando, né, acordar todo dia, é cíclico. No início é uma mistura de incomodação com preguiça. Exato. Eu brinco que é sempre uma incomodação com preguiça. Porque você não quer fazer aquilo dali, então você automatiza. Só que aí, esse processo, depois de alguns dias, ele começa a virar uma incomodação de poxa, mas eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar. E aí ele começa, em vez de ser o incomodação e preguiça, só a incomodação. Exato. Que aí você começa a querer fazer sempre cada vez mais, e aí vira um vício. Legal. Cada dia você quer fazer alguma coisa diferente, você quer mudar a forma que aquilo ali está acontecendo. Quer sempre melhorar, né? Exato. E aí, assim, pensando no workshop, né? Voltando para o workshop, hoje o workshop, eu estou entendendo que ele pode atingir qualquer área da empresa. Ele não necessariamente é um workshop técnico. Então, voltando para o que o Camato falou um pouquinho ali, igual tipo, o fluxo do SOC. Cara, o fluxo é extremamente complexo, porque o problema que eles tinham para resolver é um problema complexo com vários. O Diogo pode falar bem melhor sobre isso ali, né? Tem vários sites, tem vários nuances que tem que ser tratadas ali. Então é um fluxo que, de fato, precisava de muito mais complexidade. Exato. Às vezes o cara tá com um problema ali que é simples, mas que toma um tempo gigantesco dele. Cara, faz um fluxo simples e resolve o seu problema. E ele não nasceu grande. Exato. Hoje o nosso fluxo ele é grande pela junção de várias coisas simples. Exato. Então, eu preciso enviar um chamado automaticamente para um cliente. Eu coloco 3, 4 caixinhas em cima. Eu preciso consultar uma informação agora para colocar em um incidente, mais 3, 4 nós embaixo. E quando a gente foi vendo isso se tornar, foi crescendo ao longo do tempo, já estava gigante já o fluxo. Tá? Vamos dividir agora em outro fluxo para poder conseguir ali ter uma gestão visual muito mais fácil, né? Exato. E aquela trend, né, cara, faz muito sentido, né? Primeiro você começa e depois você melhora, né? Exato, então, exato. Não adianta você querer começar com o perfeito, né? A gente começou com... O problema começou pequeno, só que foram surgindo várias nuances que você foi percebendo e olha o tamanho que ele está hoje. E hoje a nossa automação ela surgiu quando a gente precisou enviar automaticamente um incidente para um cliente, para uma plataforma, onde as nossas ferramentas não tinham uma integração nativa. Então, olha, recebi um incidente, tem que mandar para o cliente. E aí começou, recebia no lugar, pegava via API, consultava isso e enviava via Telegram, via plataforma do cliente.
E depois isso acabou surgindo, esses pontos, né, de automação, de eficiência do nosso dia a dia. E até mesmo falando no tamanho de fluxo, se a gente para pensar em agilidade e eficiência hoje, por exemplo, no setor comercial nosso, a gente tem uma plataforma que é para o CRM, para cadastrar os clientes, etc. E uma outra plataforma de gestão de chamado. Então, para uma viabilidade, primeiro você vai cadastrar o lead, a oportunidade comercial no CRM, e depois vem para a plataforma de chamado. E um dos pontos que a gente tem internamente foi unificar essas duas soluções. Quando cadastra o cliente em uma plataforma, automaticamente o cadastro vai se replicar na outra plataforma. Se a pessoa cria uma oportunidade comercial e dá ela como fechada e ganha no CRM, isso precisa vir com os mesmos dados para a plataforma de atendimento, para o nosso ITSM. Porque senão a equipe que vendeu, o executivo de contas que fez a venda, imagina ele ter que pegar essa informação, copiar manualmente essa informação, colar na plataforma de ITSM. Ele vai gastar mais tempo, e o outro ponto é que tem uma probabilidade muito maior de erro, né? Uma falha do processo. Exato. Então são fluxos simples, que basicamente a lei de um lado escreve do outro, que trouxe essa agilidade para a gente no dia a dia. E se a gente for parar para pensar em tamanho de fluxo ou tamanho da complexidade versus a resolução e eficiência que traz, a resolução é gigante, né? É gigantesco o resultado. Exato. Isso abre portas para outras possibilidades, né? A gente acabou dizendo aqui sobre automação, tudo que está já rodando ali dentro da empresa, mas isso é um grande exemplo. Nós temos um CRM e temos o sistema de chamados. Por que são dois sistemas? O sistema de CRM, que foi escolhido pela equipe que opera o CRM, para eles é o melhor CRM. Exato. Para a equipe que opera os chamados, aquela outra ferramenta é o melhor. Exato. Então, hoje em dia, por exemplo, sem automação, olha o problemão que você tem, entendeu? Você tem duas equipes que têm necessidades completamente diferentes, que às vezes você não tem no mercado uma ferramenta que consiga atender os dois. Uhum. Então, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exato. Nesse caso, com a automação, você acaba não precisando de abrir Fica mão todo mundo feliz, né? E fica todo mundo feliz. Tudo funciona de forma harmônica, sem ter, ninguém tem que ficar copiando dados de um lado para o outro. E as duas equipes conseguem operar com uma facilidade muito grande. Legal. Eu acho que é a definição exata de sinergia tecnológica, né? Você pega duas soluções que cada uma é melhor na sua área, junta as duas e melhora consideravelmente aí o processo. A gente citou duas ferramentas, né? Aqui dentro, a gente tem a área de segurança, tem a área de rede, tem a área de data center, tem a área administrativa, tem a área de serviço. Cada um com a sua particularidade. Impossível achar um software que atenda todo mundo. A gente não tem só dois softwares aqui, tem vários outros que estão sendo integrados justamente com essa parte de automação. E o desafio é, né, você conseguir atender o cliente com esse monte de particularidade e, na prática, ele entender que é tudo uma coisa só. E aí, né, quando, não sistemicamente falando, a gente se desdobra aqui interno, mas quando você começa a integrar, as coisas ficam muito mais simples, as pessoas erram menos, as coisas seguem um fluxo natural, evita um monte de reunião para resolver um problema de uma outra reunião, uma reunião para resolver uma reunião. Então, no final da história, as coisas saem muito mais fluídas e a gente consegue escalar, né? Então, é a nossa proposta, é a nossa cultura que está sendo criada e formada aqui dentro para que as pessoas entendam que a gente não quer substituir o emprego de ninguém, pelo contrário, a gente quer que as pessoas façam aquilo que a máquina não consegue fazer e pensar de uma forma muito mais estratégica e tenha tempo, né? Eu até estava conversando com o pessoal do atendimento ontem e eu falei, cara, a proposta não é que vocês, que eu diminua o time, não, pelo contrário. Cara, como que a gente pode ser melhor no atendimento para o cliente? Você está aqui, você sabe suas dores. Qual que é hoje, né? Eu falo que todo mundo aqui é consumidor, você consome, eu consumo, todo mundo consome. Então, cara, qual hoje é o produto ou serviço que eu consumo que eu tenho o maior prazer do mundo de ligar no suporte, por exemplo? Né? Ou no atendimento, que seja de vendas, que seja de suporte. É esse tipo de atendimento que a gente quer replicar para os nossos clientes. Então, se o cara está só hoje focado em, cara, tem 50 chamados na fila, ele precisa matar um por vez, ele não vai ter tempo para pensar fora da caixa. E aí você tem um outro ponto também, né? Porque pensa só, ele está ali sentado com 50 chamados na caixa para resolver. Ele vai atender o telefone. Com qual ânimo ele atende? Exato. Ele tem 50 chamados para resolver. Exato. Então ele vai querer desligar o mais rápido possível com esse cliente. Exato. Hoje mais cedo a gente acabou citando, né, atendimento da Apple. Exato.
Você acha que aquele cidadão ali que está te atendendo, ele tem 50 chamados na fila? Tem. Não tem, entendeu? E já apareceu o teu nome para ele, já apareceu. Então ele te A chama pelo a nome. pessoalidade ali do atendimento. O cara me atende já, bom dia, seu Guilherme. Exatamente. Então, assim, isso cria aproxima o cliente ali para que ele tenha uma boa experiência e facilita também a vida tanto do cliente quanto do operador. Exato. Trabalha mais feliz, mais tranquilo. Exato. Se ele não tem que sair correndo igual um maluco todos os dias, ele vai ter um ânimo melhor para atender, ele vai ter mais fôlego para poder fazer a atividade de forma exemplar, coisa que, às vezes, por mais exemplar que você seja, os 50 chamados na fila realmente... Fica difícil. E no final das contas, o cliente, que é a parte importante ali dessa situação, tá feliz e tá com o problema resolvido. E a omnicanalidade é legal, né, gente? Porque assim, cara, hoje, quem é que gosta de fazer uma ligação para resolver um problema? Eu, sinceramente, o exemplo que você deu da Apple é interessante, porque parece que o cara que está do teu lado, que está do outro lado da linha é teu brother. Exato. Ele cativa, né? Exato. Ele cativa você. Tive um liga caso bem puto similar a com esse. Problema e, cara, o cara te reverte de um jeito que, assim... eu tenho falado isso muito com o time de atendimento. Falei, cara, se não teve experiência ainda, pega o telefone de alguém ali e liga pro suporte da Apple. Porque dá gosto, assim, de você ser atendido. E a gente tem falado isso. Cara, eu quero que você tenha tempo para entender o que eles estão fazendo pra gente replicar. Ou outros, né? Tem outros exemplos muito legais de experiência de atendimento que a gente quer replicar. Então, enquanto o cara tá focado ali em olhar pro monitoramento, atender telefone, responder o Teams, pegar um chamado e atender e pegar um e-mail e abrir um chamado, cara, esquece. O cara só fica contando o tempo aqui para ele poder ir embora, então para entrar outro turno. Então, a partir do momento que a gente consegue sistematizar isso tudo, né? E boa parte das vezes do cara ligando, a dúvida dele é uma coisa simples, que não precisava nem de um humano atender, né? A gente consegue dar mais visão para esse cara que está aqui dentro, para ele pensar, putz, isso aqui ainda não está redondo, vamos melhorar isso aqui, ou vou melhorar minha vida para eu ter mais tempo à toa. Que eu acho que tem que estar claro na cabeça de todo mundo também, cara, que o tempo à toa, obviamente você tem casos e casos, mas o tempo à toa não é um pecado dentro de um horário corporativo, né? A gente está aqui focado em entrega. Então, o cara está tirando um tempo à toa, mas isso aqui está revertendo para resultado legal, né? O cara tá entregando aquilo que ele foi contratado e, além disso, ainda está trazendo mais resultado, mas está ficando 3 horas, 4 horas à toa, meu irmão, tá tudo bem. A gente tem que entender isso, né? E quem está ouvindo a gente não é para entender que a gente está contratando gente para ficar à toa, não é isso. É que, de fato, se as pessoas estão entregando o que precisam e estão fazendo a mais e estão conseguindo automatizar as coisas que elas fazem para ter mais tempo à toa, cara, é bom para todo mundo. É qualidade de vida para todo mundo. É eficiência, né? Eficiência. E você falou um ponto aí do atendimento, o Camato acabou citando o atendimento da Apple. Eu me lembrei da qualidade, né? Eu me lembrei de quando eu precisei de abrir um incidente com eles por um problema que eu tive no equipamento meu. E acabou que eu fiquei uns 2 meses com ele em um atendimento por causa de um problema de hardware mesmo, né? E durante esse atendimento, a pessoa que me atendeu, ela precisou ficar, acho que uma semana e meia fora, teve algum problema médico. E eu estranhei um pouco do tempo de ligação, porque era sempre a mesma pessoa que me ligava, eu não tinha aquela troca de atendimento constante. Então a pessoa sabia do meu problema, ela sabia o que ela precisava fazer, sabia como iniciou, o que tinha feito, então a qualidade do cliente muda, né? A satisfação do cliente. Exato. E no momento que eu liguei para falar, olha, tô com um problema assim, ela falou, olha, a pessoa que te atende, ela tá indisponível no momento, ela vai precisar de ficar uma semana e meia fora, e só que a gente tem outra pessoa para te atender. Você quer? Eu falei, não, meu problema espera um pouquinho, que eu gostei do atendimento, eu mantenho o atendimento para mim, porque eu me senti satisfeito do modo que eu fui atendido, sabe? E eu acho que é um ponto interessante. Pessoal, né? Exato. Sai um pouco, aqui é a personalidade, a pessoalidade ali, na verdade, né? Que todo mundo busca hoje. Exato. E acaba você fica pensando, poxa, será que eu não consigo ligar para a empresa A para resolver o problema da empresa B? Não. Porque a qualidade de atendimento é outra, sabe? Sim, e é um ponto que a gente busca internamente, né? E a automação ela vem justamente nesse processo, automação, eficiência, inteligência artificial. Ligado, né? O que a gente consegue fazer para o nosso cliente, para a experiência dele na ponta ser exatamente essa? Eu quero ligar para aquela empresa e eu quero contratar o serviço A, o serviço B, data center, segurança, conectividade, suporte especializado, porque eu sei que ali o atendimento é diferenciado e eles têm uma sinergia interna, né? Acho que é o principal diferencial aí. E falando um pouco, né, puxando ainda nesse tema, o que vocês têm visto sobre o mercado de trabalho? Né? Tem muita gente que acompanha a gente aqui que são estudantes, são pessoas que estão iniciando na área, né? E a gente sabe que a tecnologia ela é cíclica, né? Então tem alguns momentos que a área tal é melhor, que a área tal é menor, que esse aqui agora está na bola da vez. Eu acho que
que vocês têm visto sobre oportunidades no mercado de trabalho para essa área de automação e IA? Eu acho que é tudo muito novo ainda, mas o que vocês têm visto, assim? Assim, eu saio um pouco ali da área de tecnologia e tenho um pensamento na linha do seguinte: às vezes as pessoas saem da faculdade, saem né, de um curso técnico ou uma especialização, igual você está dizendo, focada no vou virar DevOps porque dá mais dinheiro, vou virar analista de segurança porque dá mais dinheiro, vou virar... Eu acho assim que todas essas áreas têm lugares e funções que pagam bem e as que pagam mal. Qual que é a diferença? A sua eficiência e o quanto você está engajado para resolver os problemas. Exato. Então, assim, para de pensar ali no que você vai ganhar mais dinheiro. Eu vejo muito isso, principalmente na faculdade. E começa a focar nas soluções, começa a focar no como você vai fazer, às vezes, aquela empresa ali que você está entrando, mesmo ganhando pouco, mesmo estando numa vaga, vamos dizer assim, mais desprivilegiada. Se você se destacar, assim, quase impossível de você não ter uma boa remuneração, exato, de você não crescer ali dentro. Então, assim, quebrar também um pouco desse paradigma ali de que, olha, essa função aqui não é legal e a gente não vai conseguir progredir ali. Aqui no Espírito Santo a gente tem um borracheiro, né? Exato. Que é um borracheiro. Aí todo mundo pensa, pô, mas ganha relativamente pouco. E hoje ele está, assim, vamos dizer assim, quase que um milionário dando aula. Por quê? Porque ele fez aquilo dali que era muito simples, muito bem. Transformou num modelo... Ele mudou completamente. Gourmetizou o negócio, né? E assim, tá lá. Eu acho que tem que quebrar um pouquinho desse paradigma. Junto ao mercado de trabalho, as pessoas também pensarem esse negócio, não, vamos automatizar, vou perder meu emprego, e tem o outro lado também, que é da mudança, né? O ser humano tem dificuldade com mudança. Tem dificuldade com mudança. Muito. E a gente precisa aceitar isso, e aqui não é diferente, a gente está quebrando justamente esses paradigmas aos poucos, para tentar, né, mostrar às pessoas que não é ruim, isso é bom. As reuniões antes, né, há um tempo atrás, acabavam sendo mais negativas, porque quando a gente trazia, vamos solucionar isso, aí as pessoas vinham para a reunião... É legal, né? Até de ver a evolução, né? O pessoal ficava mais armado na reunião, né? As pessoas antes era 80% do tempo da reunião era convencendo as pessoas que aquilo ali era bom. Exato. E as pessoas cheias de argumentos, né? E hoje a gente, obviamente, é uma construção. Você ainda tem pessoas e pessoas, mas você vê que a cultura está sendo mudada, né? Assim, né? Cara, não, pô, será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? No início, as pessoas tinham medo de sugerir ideias, achando que eram ideias ruins. Fala, cara, às vezes da pior ideia possível sai, às vezes, a melhor solução. Então, essa cultura é legal. A gente está vendo isso na prática acontecer, né? Sim, sim. E assim, as pessoas iam, como eu ia dizendo, chegavam na reunião com problema, entendeu? Ou, às vezes, ouviam a reunião, chegava no final, botavam um monte de empecilho. A mudança, ela incomoda. Sim. E isso daí é um paradigma que tem que quebrar logo no início, para que você consiga avançar. Por quê? Não adianta também 1, 2 ali querer avançar e você ter uma massa ali de 80%, igual você falou, não querendo avançar, entendeu? 2 remando para frente e 8 remando para trás. Não vai funcionar, entendeu? Então, isso daí acho que é o mais difícil, né? O lado humano ali, mudar o mindset ali das pessoas, de que isso é legal, que isso vai trazer eficiência. E aí elas chegarem na reunião, na verdade, pensando no dia de amanhã. Exato. Como fazer para melhorar, ou como fazer, ou às vezes dar uma dica. Ou seja, está relacionado à cultura. A partir do momento que a gente estrutura uma base sólida com uma cultura forte, você consegue replicar isso para todo mundo, né? Então, não é ferramenta, né? Não é só ferramenta, obviamente ferramenta ajuda, mas é uma mudança de postura e de entender que eu posso ter a perspectiva do copo meio cheio ou meio vazio. Então, vamos olhar para o copo meio cheio, ao invés de olhar ele para o meio vazio. Então, acho que é o nosso principal objetivo com o nosso workshop, né? Mudar, de fato, a cabeça das pessoas e entender que automação e otimização não é só tecnologia, é mudança de cultura e de hábito e afins, né? Então,
Eu acho que um exemplo do dia a dia, né? No passado, todo mundo conhecia a rua como ninguém, né? Você sabia dirigir sozinho. Hoje, todo mundo, a primeira coisa que o cara faz no carro é ligar o Waze. E às vezes você até sabe o lugar que você destino. Só que você quer ir pela rota mais otimizada. Você não quer ir mais por aquela que tem mais trânsito, ou que teve um acidente, ou que choveu, tá com alagamento. Então, cara, eu boto no Waze e você simplesmente você já vai no automático, você liga o Waze. Eu venho pra cá todo dia, eu sei a minha rota, mas todo dia eu ligo o Waze pra trabalhar. E hoje o Waze já me avisa, se você tá indo trabalhar, eu falei, tô, você só vai dar um ok, vai lá e bota pra cá. Então, assim, ele já entendeu o meu comportamento, e às vezes a rota A tá melhor, às vezes a rota B tá melhor, e eu quero otimizar, eu quero chegar aqui mais rápido. Embora seja perto, eu quero chegar mais rápido. Então, já faz parte do meu dia a dia. Então, não é só sobre técnico, né? É sobre melhorar a vida da gente. Então, se eu posso ficar 10 minutos, 20 minutos a menos num trânsito, e vir aqui poder ter mais tempo para tomar um café ou chegar com mais calma, né? Que aqui a gente aí vai de cada um. Eu tenho a cultura de acordar cedo para me atrasar com calma. Você tem mais tempo para as coisas e, cara, a ferramenta tá ali, a tecnologia tá ali. É só cabe a mim usar ou não, pegar a rota que eu conheço todo dia ou mudar essa rota. E no resumo é automação, né? Exato. O aplicativo ele te mandou uma mensagem porque ele sabe que o seu padrão aí pro trabalho, ele falou, você tá indo pro trabalho? Pelo horário. Toma aqui o horário, toma aqui a sua rota, né? Sua localização do carro. E você falou em rota aí, o fluxo dele te mandando um caminho, né? E eu aprendi isso do jeito mais... Aprendendo com o erro, vamos dizer assim. Tava indo viajar uma época e eu conheço o caminho tranquilamente. Coloquei no Waze, vi o aplicativo falando, não vai por aí, não segue o seu caminho padrão, vem por essa outra rota. Eu falei, vou seguir uma meia hora a mais aqui. Eu falei, vou nada, vou pelo caminho principal que eu sempre vou mesmo. Dito e feito, um acidente no meio do caminho, fiquei acho que 2 horas a mais, 2 horas e meia a mais na pista do tempo de viagem, né? E aprendi com os erros, vamos dizer assim. Hoje eu coloco lá e falo, vai por aqui que é melhor. Eu falo, cara, eu não trabalho com rotas, eu vou por onde ele mandar, né? Eu descobri, cara, que o Waze é igual a minha mulher, ela tá sempre certa. Então, assim, sim, eu não discuto. Se ela falou que tem que ser por aqui, é por aqui, acabou. Só vai. Então, só vai. E aí, nessa cultura aí, né, não vamos trazer só problema, vamos trazer solução. A gente acabou de trazer o problema, que é as pessoas ali, elas têm essa resistência, né? E uma das formas que a gente... pode tentar ali utilizar dessa parte das pessoas para poder virar esse jogo é justamente o ego, né? Exato. O que você faz? Você pega ali daquele montante de pessoas, você pega alguns e faz dar certo. Exato. Aquilo dali vai gerar de uma forma positiva, uma certa inveja. Então os outros vão acabar seguindo também. Você vai fazendo pelo exemplo, né? As Exatamente. pessoas vão vendo que tá dando certo e vão se engajando. Algumas demoram mais, outras demoram menos, então... Outras nem vão. Mas, cara, é a cultura, não tem jeito. Eu acho que é o tema mais forte. Mas, voltando ainda pro tema de mercado de trabalho, vocês entendem que, então, tem muita oportunidade para quem está começando. Por exemplo, na área de programação, pouco tempo atrás ali, era o boom do blockchain. Cripto estava em alta, todo mundo queria programar blockchain, né? Começar a entrar na parte de programação em blockchain para poder criar e estavam pagando muito bem, principalmente o mercado fora do Brasil aí, estava contratando a rodo. E hoje, assim, a cripto caiu muito, a gente quase não ouve falar mais de cripto, tanto quanto era antes, né? E uma dica que eu dou é, tipo, cara, vai entrar pelo boom, o boom vai te abrir muita porta. Mas só vai ficar lá dentro quem se mostrar bastante valor, quem for bom de fato. Porque não tem como. E é cíclico, né? São modas, né? O ano passado a gente estava falando de metaverso, a galera comprando terreno no metaverso, que o mundo vai ser metaverso. E hoje ninguém fala de metaverso mais, né? E você tem que se adaptar ali a esse ciclo. Você vai entrar pelo boom, não tem nada de errado nisso. Trabalha ali, vai continuar estudando, continua indo atrás para você ser bom de fato naquilo. Você pode entrar como júnior, como trainee, como estagiário, seja o que for. Trabalha para você melhorar ali e você continuar surfando a onda de onde você entrou no boom. Depois disso, cara, vai ter outro. E aí você vai ter esse ciclo que você não sabe o que vai ser. E é uma linha até do seguinte, né? Eu gosto muito do exemplo do táxi, né? No passado, cara, todo mundo tinha um taxista de estimação e o cara custava 300 mil reais uma placa de táxi, né? E quando veio o boom do aplicativo, né? E aí, assim, né? Transporte, a Uber foi pioneira, muita gente foi cética, falar, cara, isso aqui ninguém vai pegar carona e tal, não sei o quê. E muita gente foi relutante em aderir à tecnologia. Independente se a Uber é pioneira ou vão vir outras, o que importa é
no final da história, ninguém vai voltar para um ponto de táxi mais para pegar táxi. Então, a gente precisa entender que as coisas estão acontecendo, independente se seja só um modinha ou não, ela vai deixar algum tipo de legado, algum tipo de mudança. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, aos sons da floresta e tentar não ser extremista demais e cair de cabeça achando que aquilo ali vai mudar, porque pode ser que foi o metaverso da vida, larguei tudo e agora eu vou viver no metaverso, e hoje não tem metaverso mais. E pode ser que também aquilo ali seja uma tecnologia que seja disruptiva, mas ao mesmo tempo o cara demora demais, porque está muito relutante. Quando assusta, já está todo mundo surfando e ele demorou. Então acho que é uma oportunidade, né? E o mercado, né, é até interessante falar assim sobre parte de, né, de emprego e funções, né? É engraçado porque os nossos avós, muitos deles, nasceram fazendo uma coisa e morreram fazendo essa mesma coisa. A função deles ali foi basicamente a mesma ou pouca coisa mudou durante toda a vida deles ali no mercado de trabalho. Hoje em dia eu não vejo isso mais como uma verdade em praticamente nenhuma área. Isso definitivamente acabou. Tanto para a nossa geração quanto as próximas. Eu acho que a nossa geração, o que eu estou fazendo aqui hoje, o que o Fernando está fazendo aqui hoje, o que o Diogo está fazendo, o que o Guilherme está fazendo, amanhã ou depois a gente vai estar fazendo de forma diferente, de outro jeito ou até outra coisa. Exato. Então precisa quebrar um pouco desse gelo do a mudança é ruim. Não, Exato. A mudança é boa e é aquele negócio, mas eu não quero mudar. Até a má notícia para você. Exato. Não pode ser só hobby também, né? Não pode ser só modinha. Precisa ter um propósito e um porquê, né? Sim. Não sobrevive o mais forte, sobrevive quem se adapta melhor. Exato. Correto. Acho que o ponto, hoje, independente da função, da atuação que ela tem, mensagem resolva problemas. Exato. Onde você estiver. Eu estou no administrativo, eu estou numa área técnica, eu estou como motorista, independente, resolva problemas. É isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te pegar um nível maior na vida, né? Dentro de tecnologia, você vê um problema, algo que você faz todo dia, algo que tem uma certa demora para poder ser entregue. Resolva. Isso que vai te trazer um futuro melhor, isso que vai te fazer pensar ali na frente, que vai estar um passo à frente a cada dia, né? Resolva a dor de alguém, né? Exato. Nem que seja a sua. Nem que seja a sua, exato. Bom, estamos caminhando para o final. Primeiro eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, parabenizar pelo trabalho, pela condução do workshop. Eu acho que de fato tem sido disruptivo, tem sido engajador aí. A gente tem tido muitos feedbacks, estamos construindo, né? Já estamos aí pensando no próximo passo, né? O que a gente vai fazer depois disso, o que a gente vai construir, o que a gente vai trazer de novo. Nossa missão ainda está só começando, os nossos 2 anos em 6 meses, ainda temos aí alguns meses pela frente e muita coisa para ser feita, né? Os dias estão corridos e a gente ainda conseguiu parar aqui para poder gravar esse episódio que eu achei que fazia muito sentido trazer para compartilhar com quem acompanha a gente o que a gente tem feito e como é que tem sido essa cultura, né? No final da história elevando padrões, né? E criando uma cultura de automação e de otimização e de eficiência. Então acho que é isso. Agradecer vocês. E queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de encerramento, que seja uma mensagem para quem está começando, que seja uma mensagem de coração, de amor, enfim, que sintam-se à vontade para deixar uma mensagem de encerramento. Quem quiser começar, por aí? Fique à vontade. Essa daí é sempre para pegar a galera, é isso mesmo. Eu gosto no freestyle assim, a galera sempre olha um para a cara do outro. Cara, eu acho que é bastante o que a gente falou, a gente acabou discorrendo assim, de vários assuntos, mercado de trabalho, eu acabo vendo muito assim, essa parte da galera que está entrando no mercado de trabalho, quebrar esse paradigma ali de ir para onde está pagando mais, ou para onde está ventando, pensar ali, em qualquer área você pode ser excepcional, definitivamente qualquer, fazendo automação, fazendo as coisas acontecerem. Não só automação, né? Assim, sendo exemplo ali, né? Pensando pensando no como fazer melhor, sempre. Exato. E diferente, né? Sem esse negócio de ficar olhando, o meu concorrente faça assim, eu vou fazer assim. Exato. Não. Pensa diferente, pensa no teu diferencial. Que aí a grana e todo o resto ali é consequência desse processo. E tem vaga aberta, LinkedIn, só passar lá. Boa, é isso aí. A gente falou bastante em automação, eficiência,
um pouco de processo interno nosso, né? Como a automação conseguiu melhorar os nossos processos. Citamos algumas empresas também de mercado, algumas empresas grandes, qual o tratamento que elas têm. Eu acho que o ponto, uma palavra que a gente resume aí é melhorar. Melhorar a cada dia. Seja o processo, seja a qualidade do atendimento, seja o nível técnico que você consegue apresentar para os seus clientes. E eu acho que o tema de automação ele vem justamente para isso, né? Para a gente poder melhorar o nosso dia a dia, para a gente poder trazer pessoas aí que possam se capacitar mais no momento de tempo livre dela. E que nem o Guilherme falou, ter um tempo livre ele não é pecado. Então use aquele tempo para poder estudar, para poder pensar em alguma solução do problema, né? Então acho que a mensagem em resumo é essa: seja melhor, procure resolver problemas e no resumo isso vai te trazer eficiência. Em resumo, é aquela máxima, né, eu não preciso ser perfeito hoje, eu só preciso ser melhor do que ontem. É isso. Exato. E aí, seguir. Começa, né? Vai começando, depois você melhora. Acho que o que a gente queria passar foi muito claro ali, né, para todo mundo, né? Assim como a gente espera que no final do workshop esteja mais claro na cabeça de todo mundo ali. A gente não quer que pessoas percam o emprego ou parem de trabalhar ou coisa do tipo, né? Melhorar a qualidade de vida dela, melhorar a eficiência da empresa, porque a empresa também vai pensar em números, isso é fato. E deixar claro que a automação, a IA, tudo está vindo ali para ser usado por pessoas. As pessoas elas têm que agarrar essa oportunidade, melhorar naquilo ali, porque o dia a dia dela vai melhorar brutalmente. Legal. Bom, no resumo busque incansavelmente pelo problema, não é isso? Para a gente poder pela resolver solução e pela dele. solução, exatamente. Bom, a gente fica por aqui, encerramos mais um episódio do nosso Insightcast, não posso errar esse final. Muito obrigado a vocês que nos acompanham, né? Continuem nos acompanhando nas redes sociais, nas mídias digitais, sempre um novo episódio aí trazendo um pouco de dia a dia, trazendo um pouco de tecnologia, a realidade nua e crua, né? Além do PowerPoint ali. Então, muito obrigado e até a próxima.